Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Toyota é Toyota com Anderson Barbosa. Para você que está vendo esse vídeo e deseja acompanhar as novidades do mundo Toyota, eu convido a você se inscreva em nosso canal, ative o sino para receber as notificações dos vídeos que nós temos para você todas as semanas. Eu vou deixar na descrição do vídeo o contato da concessionária Toyoville aqui na cidade de Joinville, Santa Catarina. Hoje, no quadro Toyota 0 km, eu quero mostrar todos os detalhes da SW4 SRX Turbo Diesel 7 lugares 2021. Vamos para mais um vídeo, pessoal! Hoje eu quero mostrar todos os detalhes da SW4 SRX 7 lugares Turbo Diesel 2021, que está exposta aqui na concessionária Toyoville na cor preto atitude metálica, uma cor bem difícil de ter na concessionária, e eu quero mostrar todos os detalhes aqui para vocês que me pediram no canal. Quero começar pela frente do carro mostrando os seus faróis que são mais afilados, saindo da sua lateral e invadindo até a frente. Esse DRL diurno que faz esse contorno em LED praticamente até o final do farol, com toda essa máscara, com esse acabamento com a máscara negra em black piano no seu interior, que realmente traz um destaque. Canhão de foco projetor com farol alto e baixo em LED. Também esse filete cromado que sai daqui da parte da lateral do veículo do farol e vem, faz o contorno até na frente da grade. Também essa peça com esse acabamento black piano, com sensor de estacionamento dianteiro que agora vem de série, com todo esse efeito colmeia que realmente traz um destaque para o veículo, com farol de neblina em LED. Também na parte de baixo nós temos esse DRL diurno em LED, também que é a seta indicadora, como vocês podem ver aqui, que está piscando. Quando ela para de piscar, vai ficar com a luz azulada em LED. Esse contorno na parte do para-choque que realmente traz um destaque de design na parte do veículo. Também esse bumper frontal na cor prata, que realmente fica bem destacado. Essa grade exterior com essas entradas de ar com esse acabamento preto fosco. Já a sua grade superior, essa já tem essas aberturas de ar bem grandes, com todo esse efeito black piano, com o logo da Toyota translúcido cromado, que tem a parte com os radar do Toyota Safety Sense, que é o sistema de segurança da SW4, que tem uma câmera também monitorando na parte do para-brisas, que faz a parte da monitoração do sistema Toyota Safety Sense. No capô nós já temos esse vinco, ele sai dali de cima, vem até a frente na parte da grade, e da mesma forma aqui do outro lado. E agora eu quero mostrar para vocês o motor da SW4. A principal mudança na SW4 com certeza foi na sua motorização, que é um motor 2.8 turbo diesel intercooler, agora com 204 cavalos, 27 cavalos a mais do que a versão anterior. Ele é um duplo comando de válvulas com a tecnologia VVTi da Toyota, 4 cilindros em linha. E um detalhe, ela teve uma mudança no conversor de torque. Por se tratar de um carro que tem um câmbio automático sequencial de 6 marchas, eles ajustaram o conversor de torque e ela passou a ficar um pouquinho mais ágil nas saídas de trânsito, nas retomadas, e também com 50 kgfm de torque por conta da mudança que eles fizeram. Posicionaram um intercooler maior aqui à frente, é por isso que ela tem essa abertura maior para ter mais entradas de ar e, consequentemente, ela teve esse ganho de eficiência de 50,9 kgfm a 3.400 RPM. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo para que você possa acompanhar os detalhes referentes a consumo, quais os acessórios que vem nessa versão, para não se tornar um vídeo tão extenso. Notem nas imagens toda a parte de composição dos motores da Toyota referente à fiação, às mangueiras, todo o detalhe, todo o cuidado da marca Toyota, que tem uma confiabilidade mecânica no mercado. No capô, essa manta acústica, uma outra manta acústica entre o painel e o motor, para justamente trazer menos ruído no seu interior, que eu vou continuar mostrando a SW4 para você. Deixa aí nos comentários o que você achou desse modelo e também do canal, que mostra os veículos da marca e o que eles oferecem. Agora eu quero mostrar a sua lateral, começando aqui pelas rodas,
que vêm equipadas nesse modelo com essa pintura cinza metálica, com o formato dos aros que tem um design bem interessante, parafuso anti-furto que já vem de série nesse modelo e também o logo da Toyota. O perfil dos pneus é 265/60, roda de 18 polegadas em liga leve. Eu quero abrir imagem para mostrar a dimensão da SW4 para você, que mede 4,79 m de comprimento. Ela também tem uma profundidade de vão livre de solo de 27,9 centímetros, por isso que ela conta com esse estribo para facilitar para você estar subindo no carro com essa borda prata, e aqui ao centro já é preto fosco. Na parte da caixaria de roda nós já temos toda essa parte com esse acabamento preto fosco, com esse plástico rígido, e aí nós já temos uma linha de cintura mais baixa, esse vinco que sai da primeira porta até lá no final da segunda porta, uma linha de cintura mais alta. Essa ela já sai aqui debaixo do retrovisor e passa por todo o veículo até o final, lá na parte da lanterna. Os seus retrovisores, nós temos aqui esse acabamento preto fosco, também repetidor de seta, rebatimento elétrico, e é na cor do veículo, que é um preto metálico, preto atitude. As maçanetas são cromadas e também tem essa parte cromada da primeira porta, vai ali até a segunda porta, faz aquele contorno que é praticamente uma assinatura da SW4. Na parte aqui do teto nós já temos esse rack com essa pintura cinza metálica também, a sua coluna B com esse acabamento preto fosco. Já na sua terceira coluna nós já temos todo esse acabamento aqui em preto brilhante também, para poder se destacar, e esse filete ele dá a volta praticamente em todo o carro. Aqui no segundo eixo nós já temos essa parte com contorno na caixaria de roda preto fosco também, e aqui os sensores de estacionamento traseiro que já vem de série nesse modelo também com as lâmpadas de segurança de neblina, que é um item importante. Quero abrir a imagem para mostrar a parte traseira da SW4 para vocês, que é realmente um SUV imponente, um SUV raiz que tem muita presença onde passa. As lanternas saem aqui da sua lateral, invadindo toda a parte da tampa traseira do porta-malas, com toda essa parte de iluminação em LED. A inscrição SRX também, essa parte com esse contorno na tampa traseira que vai trazer um destaque, junto com essa parte cromada, o logo da Toyota. Também o limpador do vidro traseiro, aquecedor do vidro traseiro, terceira lanterna de frenagem, essa parte com esse aerofólio que é bem avantajado, e a antena Shark Fin ali na parte de teto. Uma parte de comodidade é o porta-malas, basta você apertar aqui ao centro que ela vai fazer a abertura automática desse porta-malas. A capacidade de carga aqui, utilizando 5 bancos, não utilizando esses 2 bancos aqui atrás, são 500 litros. Porém, se você utilizar esses 2 bancos aqui na posição, essa parte aqui atrás, você vai ter somente 180 litros de capacidade de carga. Os 2 bancos que estão aqui tem cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, o encosto de cabeça, as alças aqui no teto e também uma parte de comodidade, a iluminação e o duto do ar-condicionado que vai sair para quem está aqui atrás. Também esses ganchos para poder colocar alguma coisa e uma tomada 12 volts para você fazer a utilização se necessário. Aqui nesse carro, por ela contar com o sistema JBL, ela tem aqui o subwoofer na parte traseira aqui da tampa, que tem esse acabamento preto fosco, e essa parte com a alça que você pode estar puxando ou apertando para fazer o fechamento automático da SW4, que tem o assistente de reboque também, a capacidade de 3,5 toneladas para você fazer, no caso, a parte da utilização com um trailer ou algo que você possa estar utilizando no reboque do veículo. Agora eu quero enfatizar a segurança. Ela conta com 7 airbags e o teste de colisão no Latin Handicap de 5 estrelas para adulto e criança contra colisão frontal e lateral. São 2 airbags frontais, airbag de joelho para o motorista, airbags laterais e também airbag cortina nos vidros. Agora eu quero mostrar a fileira traseira aqui dos bancos para vocês. Ela tem um entre-eixo de 2,74 m. Eu sempre enfatizo no canal que eu tenho 1,90 m. Eu posicionei o banco do motorista todo para trás, e mesmo colocando o banco do motorista todo para trás, eu me apoiando aqui, ainda tem um espaço de 2 a 3 dedos. Isso mostra o espaço que nós temos no interior da SW4. Eu quero mostrar a parte do painel para vocês diferenciarem dessa versão SRX para as demais versões. A parte do revestimento aqui do banco é em couro, com essa linha de costura bem aparente. Temos também
esses ganchos para auxiliar, com 4 kg de capacidade, que você pode colocar uma sacola, uma bolsa, para que não fique solto no interior do veículo. Também a parte com os portas-revistas para fazer a utilização tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Tem também aqui uma tomada de 220 volts para 100 watts, essa é uma novidade para a SW4, um nicho para estar guardando alguma coisa, uma tomada 12 volts aqui também, essa parte com esse acabamento prata aqui no duto traseiro. A parte do teto aqui já tem bastante conforto. A parte aqui com a iluminação em LED, também o ar-condicionado traseiro, que você pode estar optando aqui entre colocar um modo automático, qual o fluxo desse ar-condicionado, ou tá desligando, e ela tem as saídas aqui tanto do lado esquerdo e direito, e lá atrás, como eu mostrei anteriormente. O teto é na cor cinza, as alças aqui no teto. Eu quero descer para mostrar aqui a parte do revestimento do banco. Tem toda essa linha bem aparente, como vocês podem ver aqui, esses pontilhados que trazem um destaque na parte do banco. Vou mostrar, abrir a imagem para mostrar aqui a parte de conforto que nós temos na SW4. Então ela tem aqui cinto de 3 pontas para todos os ocupantes, o encosto de cabeça para todos os ocupantes, tem também esse descansa-braço para você estar utilizando caso você estiver viajando com 4 pessoas ou com 6 pessoas, né? Utilizando as duas lá atrás, você pode estar apertando aqui para utilizar 2 porta-copos também, se você necessitar. Aí você puxa essa parte da alavanca, esse banco vai escamotear tanto aqui do lado esquerdo, tanto lá do lado direito também. Aqui nós temos o ISOFIX, que é a fixação das cadeirinhas infantis, tanto do lado esquerdo, tanto lá do lado direito. E aqui um detalhe, por ela ser 7 lugares, nós temos essa parte que você aperta aqui, você consegue colocar o banco mais para frente, assim como está esse aqui. Olha a diferença aqui, o banco vai vir mais para frente para trazer mais conforto para quem está lá atrás. Se você também apoiar nessa parte da alça, você consegue colocar o banco mais para trás, então você consegue inclinar mais o banco se necessário ou trazer mais para frente. Então realmente é um carro que traz bastante conforto para quem utilizar. Na parte da porta nós temos esse revestimento bem macio ao toque em couro, revestido também com essa linha de costura aparente. Essa outra parte também é bem macia ao toque. Aqui já é um plástico rígido na cor preta, com esse destaque, com esse acabamento prata que vai dar a volta aqui. Também essa parte do puxador que é cromado, essa peça com esse acabamento black piano e o acionador do vidro elétrico com a função auto down, ele vai subir com um toque só. Um nicho na parte da porta para guardar alguma coisa, porta-garrafas, e o alto-falante que faz parte do sistema JBL, que depois eu vou mostrar para vocês. A sua chave ela é do tipo presencial, nós temos aqui a inscrição SW4, a silhueta também do carro. Se você virar aqui, nós temos a opção desse botão para acionar o carro, para encontrar ele de uma maneira mais fácil no estacionamento. Ele vai soar o alarme para você identificar. Também uma segunda opção de abertura do porta-malas e também alarme perimétrico e volumétrico no seu interior. Basta você colocar a chave no bolso, na bolsa, apertar esse botão aqui na maçaneta para que você possa ter acesso à SW4 através da Smart Entry. Aqui nós contamos com ajuste do banco elétrico, tanto da parte do motorista como lá do outro lado, na parte do passageiro. Então nós temos aqui para colocar o banco para frente, para trás, a regulagem de altura, para regular aqui o ângulo da parte das pernas para ficar mais confortável, e também a regulagem da parte da lombar. E agora nós vamos entrar aqui para conhecer a fileira dos bancos dianteiros aqui da SW4 SRX 2021, que já está em ignição. Eu quero mostrar os detalhes aqui para vocês desse modelo. E aí ela tem a abertura inicial ali da SW4 na parte da tela, e eu quero mostrar o detalhe aqui da multimídia, que é uma multimídia agora com GPS integrado, TV digital, também conectividade para o sistema Android Auto e também Apple CarPlay, para você estar fazendo a parte de conectividade com o seu smartphone se necessário. Então realmente ficou uma multimídia mais fácil para fazer a utilização se necessário. Temos essa parte aqui com o menu de destino, áudio, telefone, as informações referentes ao veículo de velocidade média, tempo decorrido, alcance de cruzeiro, o histórico do veículo referente à parte de utilização e as informações da viagem que você consegue estar fazendo a utilização também, e você consegue fazer o espelhamento através do sistema Toyota Smart Device. Eu vou deixar aqui em cima no card um vídeo para ensinar como utilizar essa multimídia num todo, para não se tornar um vídeo
tão extenso. Notem aqui os detalhes referentes a esse acabamento bem macio ao toque, com essa costura aparente em couro, com essa parte prata também na parte do console central que se destaca também, com toda essa parte black piano. Aqui nós temos o botão start stop para fazer a ignição, a parte do ar condicionado aqui que é automático, apenas de uma zona, então você consegue colocar a temperatura desse ar condicionado, qual o fluxo do ar condicionado para fazer a utilização, onde você vai direcionar esse ar condicionado, aquecedor do vidro traseiro, a parte do fluxo da utilização desse ar condicionado, que você consegue fazer a utilização desse ar vindo no interior do veículo ou a ventilação vinda de fora do veículo. Essa versão, por ela ser a topo de linha, nós já temos aqui a ventilação dos bancos dianteiros, que você consegue estar colocando aqui qual a velocidade dessa ventilação. Conta também aqui com a parte do seletor 4x2, 4x4 e também 4x4 reduzido, também com assistente de descida em aclive, que você vai identificar, o carro vai identificar qual é a roda que tem mais aderência ao solo para fazer a frenagem automática. Usa-se muito bem em off-road, atende muito bem também essa parte com esse sistema. Aqui é uma conexão USB para fazer o espelhamento com o sistema e uma tomada 12 volts também para fazer a utilização. Aqui nós temos um nicho para guardar alguma coisa. Se você apertar aqui nesse console central, que tem todo esse acabamento cinza, combina com o interior do veículo, tem essas duas opções de porta-copos, o câmbio. As 6 velocidades são sequenciais, na verdade, e aí no caso você tem a opção da câmera de ré que você pode estar colocando aqui e ele vai aparecer a câmera de ré aqui na parte da multimídia. Se você descer todo o câmbio aqui para a opção drive e colocar para o lado esquerdo, automaticamente você tem as trocas manuais para você fazer no veículo. Isso vai ajudar numa descida de serra, freio motor para você fazer a utilização, uma retomada de curva. Então você coloca as primeiras marchas para frente e as reduzidas para trás para fazer a utilização nesse câmbio sequencial de 6 velocidades. Aqui nós temos a opção do modo Eco, modo normal e Sport. Modo de condução econômica, modo de condução normal e modo Sport. Esse modo Sport ele vai trazer um giro maior ao motor para que você ganhe mais torque numa saída de trânsito, uma retomada ou até mesmo em uso off-road que você necessita estar com um giro maior no motor para facilitar. Aqui temos o botão para estar ligando e desligando o sistema de tração e estabilidade, que conta com assistente de rampa, freio ABS com EBD e também BAS, e aqui o botão para estar fazendo o bloqueio do diferencial traseiro para fazer a utilização. Freio de estacionamento, que tem toda essa parte com essa linha aparente da costura, também o descansa-braço com essa opção bem macia ao toque do couro revestido, também com a linha aparente, que você pode estar tendo aqui a opção para fazer a utilização desse espaço aqui no seu interior, desse descansa-braço. A parte do banco aqui nós temos o revestimento em couro com a linha aparente, com os pontilhados. Na parte lateral nós já temos esse encosto para trazer mais conforto para quem está utilizando. A parte com a regulagem de altura do cinto de segurança, as alças aqui no teto. Também essa opção com o quebra-sol, você pode puxar essa aba aqui, automaticamente ele acende a lâmpada na parte do teto, tanto do lado do motorista como do lado do passageiro. Retrovisor, que tem essa parte que é fotocromática, vai trazer menos reflexo à noite para você que está dirigindo, é um item de segurança importante. Também essa parte aqui em cima do teto com o porta-óculos para você fazer a utilização, esse botão para estar ligando e desligando o alarme volumétrico no seu interior e as lâmpadas aqui em LED que você pode estar também acendendo. Na parte do painel nós já temos esse acabamento bem macio ao toque aqui na parte do porta-luvas com a inscrição SW4, com essa linha aparente que você pode estar apertando esse botão, ele vai estar abrindo aqui, e na parte aqui você tem uma tampa que você abre para poder fazer a climatização, para manter um pouco mais refrigerado uma bebida ou uma fruta aqui no seu interior através do ar-condicionado. E nós temos também uma segunda opção de porta-luvas que você vai apertar aqui e ele vai ter um espaço maior para fazer a utilização se você precisar. Também porta-copos aqui no canto, a parte com esse acabamento prata do difusor do ar-condicionado e aqui um tweeter com a inscrição JBL ali no canto e também um alto-falante do sistema JBL. As alças aqui para facilitar para subir no carro, essa parte do painel que é revestido em plástico rígido com esse relógio digital, esse nunca falta no SW4. E aí nós vemos aqui para o outro lado para mostrar bem de perto para vocês a parte do sistema aqui JBL, a parte de som que tem a inscrição e tem os 9 alto-falantes, incluindo o subwoofer que eu mostrei lá atrás para vocês.
Aqui na porta do motorista os comandos iluminados, todos com a função auto-down da abertura dos vidros elétricos das 4 portas, também a parte com a trava dos vidros elétricos, trava das portas, rebatimento elétrico, basta você apertar esse botão, vai rebater aqui a parte do retrovisor de maneira automática, também a regulagem elétrica dos retrovisores, tanto do lado esquerdo, tanto aqui do lado direito. Aqui nós temos uma terceira opção para a abertura do porta-malas e também a parte do sensor de estacionamento que você consegue estar ligando ou colocando aqui o bip para poder estar fazendo a regulagem. Temos também no painel essa opção de porta-copos para o motorista. A sua direção, no caso, ela é hidráulica, tem a regulagem de volante tanto de profundidade quanto de altura. Esse volante que é multifuncional conta aqui com controle de velocidade de cruzeiro para você fazer a utilização. Essa parte com essa linha de costura bem aparente, em couro revestido, também com essa opção prata e o logo cromado da Toyota. Nesse volante que é multifuncional, nós temos a opção aqui de comando de som, comando de voz, atendimento de celular via Bluetooth, que você pode fazer a utilização por esse lado. Temos as aletas de marcha como uma segunda opção de troca manual aqui no volante, o famoso pedal shift, que você pode fazer a utilização. E aqui desse lado nós já temos a parte informativa do computador de bordo, que você faz a utilização no painel. Aqui nós temos esses dois botões do Toyota Safety Sense. Eu vou deixar um card acima para você conhecer como funciona o sistema Toyota Safety Sense para você acompanhar depois do vídeo. Essa parte aqui com esse botão é a mudança de faixa involuntária que você pode estar acionando. Ele vai acionar um alerta caso você saia da faixa ou da via de rodagem, ele vai começar a soar o alarme para justamente trazer mais segurança para você que está dirigindo e fazer até certas correções. Já esse outro botão é para você estar ligando o sistema pré-colisão. Esse ele vai identificar pedestre, vai identificar veículos e numa situação de risco que você precisa tomar uma atitude, se você não fazer a frenagem do veículo, o veículo vai fazer a frenagem automática, até mesmo para evitar uma colisão ou certos danos ao veículo ou para quem está conduzindo. Aqui na parte do painel tem essas duas luzes aqui azuis que traz um destaque com essa tela de 4.2, a parte azul também no interior da parte do painel com essa iluminação branca, conta giros. Aqui nós temos o medidor do arrefecimento do motor, medidor do tanque de combustível que são 80 litros e aqui a parte do velocímetro. Aqui nós já temos o painel digital. Nessa parte do painel digital nós temos aqui a parte com a temperatura exterior, relógio. Se você colocar para baixo aqui as informações de autonomia, as informações também do modo de economia, pontuação do modo de economia, tempo de partida, tempo de cruzeiro, quanto tempo o carro ficou parado, a comparação de consumo e também as definições. Se você descer mais ainda, velocímetro digital, odômetro total, odômetro parcial A e B e média instantânea e quanto que você consegue rodar com esse tanque que é de 80 litros. Se você colocar para o lado, nós temos uma bússola aqui de navegação para facilitar. Se você colocar para o lado mais uma vez qual a rádio que está passando ou a música que está tocando para que você possa estar fazendo o acompanhamento. Também a parte com sistemas de segurança que você consegue fazer a utilização. E você colocando para o lado, nós temos aqui uma pasta informativa. Tudo que é informação referente ao veículo vai aparecer aqui nessa pasta. Até a parte para inicializar como funcionar o motor do carro, ele vai aparecer ali para você fazer a utilização. Se você colocar a seta para o lado mais uma vez, nós temos essa aba aqui de configurações do veículo, que você consegue fazer os ajustes do veículo também, como idiomas, unidades, modo de economia. Esses foram os detalhes que eu mostrei aqui para vocês da SW4 aqui no canal. Eu vou deixar a ficha técnica desse modelo na descrição de vídeo, para que se eu não mencionei algo, você possa estar acompanhando depois. Deixa a sua curtida se você gostou desse vídeo e também deixa nos comentários o que você achou desse modelo da SW4 que eu mostrei os detalhes para vocês. Agora nós vamos ter a participação do Salve Toyoteiro. Para você que acompanhou esse vídeo até o final, é fã da Toyota, seguidor aqui do nosso canal, chegou a hora da participação do Salve Toyoteiro. E o primeiro salve vai para Jorge Azevedo, da cidade de Sobral, no Ceará. O segundo salve vai para Antônio Anderli, da cidade de Palmas, em Tocantins. E o terceiro e último salve de hoje vai para Aparecido Almeida, de Regente Feijó, em São Paulo. Para você que deseja receber um salve toyoteiro nos próximos vídeos aqui do canal, deixa aí embaixo nos comentários
o seu nome, sobrenome, a cidade e o estado, para que eu possa mandar a você um salve toyoteiro. Muito obrigado mais uma vez por assistir um vídeo aqui no canal. Até a próxima!